Glória a Deus. Boa noite, igreja, que a paz seja com todos. Boa noite, meu irmão, que nos permite estar junto com vocês nessa noite, mais uma noite, para louvar o Senhor Jesus. Nós estamos aqui em poucas pessoas, a nossa equipe trabalhando, e que a técnica por trás das câmeras, para tudo funcionar corretamente, para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo, no livro de 2 Reis, no capítulo 4, aleluia, amém? Vocês podem sinalizar aí para nós, através das redes sociais, se o áudio está legal, se a câmera está ok. Nosso pessoal da técnica está trabalhando para isso aí, tá bom? Em 2 Reis, no capítulo 4, nós iremos ver umas sequências de milagres, sequências de ações da parte de Deus, e nós iremos falar especificadamente no versículo 32, 33, 34 e 35. Nós iremos falar um pouquinho a respeito da sunamita. O texto é um pouco antes, mas nós não iremos ler tudo. Um texto muito conhecido por muitas pessoas, já ouviram a respeito da história, do que acontece na vida dessa mulher, e o Espírito Santo ministrava no meu coração a respeito desta passagem. E eu quero te convidar a ler juntamente comigo. A palavra do Senhor nos diz assim: quando Eliseu, versículo 32, quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou sobre o menino, boca a boca, olhos com os olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Amém? Eu te convido você a fazer a leitura com mais calma na sua casa, do versículo 8 em diante. Melhor, eu vou te convidar a ler o capítulo inteiro, o capítulo 4 de 2 Reis. Algumas pessoas, irmãos, elas têm um hábito de dizer que a graça, fica comigo, tá bom? Esses poucos minutos. Algumas pessoas têm um hábito de falar que a graça, ela se manifesta através de Jesus. Que a graça, então, ela acontece no Novo Testamento. Que a graça, ela vai acontecer após a crucificação de Jesus. E antes disso, então, muitos têm a imagem de um Deus distante da humanidade, um Deus seletivo, um Deus que castiga. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite é que a palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Jesus que manifesta as ações de milagres e misericórdia no Novo Testamento, Ele estava desde o princípio com o Senhor. Então o Velho Testamento não é um tempo no qual Jesus não existia, no qual o Espírito Santo não existia, no qual a bondade de Deus não estava com Ele. Quando nós olhamos 2 Reis, no capítulo 4, nós iremos ver uma sequência de milagres acontecendo, uma sequência de manifestação da misericórdia de Deus. Nós iremos ver uma sequência de manifestação da graça de Deus. Nós iremos ver uma sequência de manifestações de poder de Deus através da vida do profeta Eliseu, mas aonde o ser humano, a humanidade, não fez nada para merecer, mas a bondade do Senhor estava olhando sobre eles, e através da vida de Eliseu, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor e a bondade do Senhor se estendeu por onde ele passava. Então aqui, irmãos, começando essa observação, nós vamos entender, e eu quero afirmando isso, mostrar isso a você, irmãos, que mesmo em tempos de luta, em tempos de crise, em tempos de adversidades, quando nós estamos olhando para este texto, nós iremos ver e podemos contemplar a bondade de Deus. Nós iremos contemplar a bondade de Deus em tempo de fome,
aonde Ele vai e Ele sacia a fome. Nós iremos contemplar em tempo de morte, aonde Ele dá vida, Ele é o autor da vida. Nós iremos contemplar aonde se perde a esperança, porque a alimentação está envenenada, mas através da misericórdia e a graça do Senhor, tudo é purificado. E a palavra do Senhor nos mostra, irmãos, a bondade de Deus se estendendo, a graça do Senhor se estendendo pela humanidade. E isso, irmãos, começando aqui neste momento, nós lendo essa passagem, já acalma o nosso coração. Eu ministro essa paz no teu coração, aonde está chegando a minha voz agora, porque o Senhor, Ele não está com os olhos fechados e as mãos estão encolhidas para que não possa ouvir o nosso clamor. Muitos têm achado que Deus, Ele se esqueceu de nós, que nós estamos passando por tudo isso e Deus em algum momento Ele se esqueceu. Deus, Ele não se esquece dos seus. Esse dia eu falava com algumas pessoas que falaram assim: pastor, mas talvez Deus está castigando a humanidade, porque estão morrendo 3.000 pessoas. Irmãos, quem me conhece sabe que eu sou muito olhos bons, muito mente aberta. E eu falava com a pessoa, falava assim: poderia ter morrido 6.000. Eu acho que eu falava com alguns na quinta-feira, acho que nós estávamos na igreja aqui, ou foi na quarta-feira, no final do culto, a respeito disso com algumas pessoas. Eu falei: muitas vezes nós estamos vendo o que está acontecendo e nós não estamos contemplando a mão de Deus, a ação maravilhosa do Senhor, aonde poderia estar pior, e Ele está sustentando todas as coisas. Ele está cuidando da tua casa, meu irmão, Ele está cuidando da tua vida. Não pense você que é somente a máscara que está te protegendo. Não pense você que você está sendo alguém que está cumprindo corretamente, e por isso, não, irmãos, é a bondade e a misericórdia do Senhor se estendendo através da tua casa, é a bondade e a misericórdia do Senhor estendendo aonde os seus pés estão, é a graça do Senhor, é o favor do Senhor, mesmo que nós não merecemos, mas a bondade do Senhor nos alcançando aonde nós colocamos nossos pés. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar a respeito de uma mulher. E essa mulher, irmãos, Deus abençoe. Deixa eu hidratar aqui. E essa mulher, a palavra do Senhor nos diz que ela era uma excelente observadora. Aparentemente, era uma mulher que conhecia a Deus. Esse texto, irmãos, vai nos relatar a história de uma mulher que ela observa e percebe que o homem do Senhor, aqui falando do profeta Eliseu, constantemente, uma vez por ano, 2 vezes talvez, passava naquela região de Siquém e Sunem, não é Siquém, passava naquela região. E aí ela fala assim com o seu esposo: vamos construir um quartinho, preparar esse quarto, mobiliar ele, para quando o homem do Senhor, eu vejo que ele é um homem de Deus, eu vejo que ele é um homem santo de Deus, e quando ele passar nesta região, ele possa descansar. Essa trajetória de Sunem até o Monte Carmelo era de 40 quilômetros. Então era trajeto. Quando Eliseu vinha da cidade dele, ele passava por essa cidade e caminhava mais 40 quilômetros para chegar ao Monte Carmelo, aonde ali ele tinha o seu culto a Deus. Ele cultuava a Deus, ele fazia a sua entrega a Deus. Então aquilo ali era uma trajetória, um caminho que sempre Eliseu estava passando por ali. E essa mulher, irmãos, então ela conversa com o seu marido. O seu marido então topa, eles vão lá e eles fazem esse quarto para o homem de Deus. E então começa a acontecer o quê? Que o homem de Deus, Eliseu, juntamente com o seu menino, com o seu discípulo Geazi, ao passar pela cidade, eles paravam naquela casa e eles descansavam ali. Irmãos, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Apesar de eu estar falando de Eliseu, meu objetivo não é falar de Eliseu. Meu objetivo aqui é falar da sunamita. Eu quero chamar a atenção, primeiro, é que esta mulher, ela conhecia Deus. Essa mulher, ela tinha a capacidade de olhar para alguém e identificar um homem de Deus. Nos dias nos quais nós estamos vivendo, irmãos, muitas vezes, por falta de intimidade com Deus,
nós estamos nos perdendo na direção, por nós não temos a intimidade com Deus, por nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos têm tirado pessoas da presença de Deus. Nós temos visto pessoas se levantando contra homens e mulheres de Deus, pessoas se levantando contra a igreja. Recentemente agora um político aí famoso está falando que a culpa é da igreja, se levantando contra a igreja. A ação de Satanás para destruir a igreja, irmãos, nunca parou. Ele nunca cansa, ele nunca desiste, mas ele é um derrotado. A Bíblia nos diz que Jesus venceu a morte, que através de Jesus nós somos salvos. Isso é maravilhoso. Mas aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção que esta mulher, a sunamita, pela vida que ela tinha aparentemente com Deus, ela foi capaz de identificar que aquele era um homem de Deus. Ali estava um homem de Deus. A primeira lição que nós tiramos aqui nessa noite, irmãos: valorize a sua intimidade com Deus. Aprenda a ouvir Deus. Seja um abençoador e seja um instrumento de Deus. Segundo ponto, irmãos, que nos chama muita atenção aqui. Essa mulher, irmãos, a palavra do Senhor diz que então que ela conversa com seu marido e eles constroem o quartinho, e ali Eliseu, está engasgado aqui Eliseu para sair, Eliseu descansa. Eliseu falou assim: puxa, que bacana isso aqui, rapaz. Veja lá, Geazi, veja lá o que nós podemos fazer para ela. Veja lá, preste atenção nisso. Veja lá o homem de Deus falando, veja lá o que nós podemos fazer por ela. Talvez nós podemos interceder diante do rei por ela. E ela fala assim: eu não preciso de nada. Segunda lição: diante de Deus, irmãos, faça por gratidão. Seja grato diante de Deus. Eu por muitas vezes, irmãos, já me posicionei diante de Deus, mas com interesse. Eu vou fazer a casinha para o profeta, eu vou abençoar, porque afinal ele tem crédito com Deus, ele irá interceder por mim, ele irá fazer por mim alguma coisa. Irmãos, nós vemos que essa mulher, ela não estava fazendo uma troca com Deus. Essa mulher não tinha uma intenção aqui por baixo dos panos para ser abençoada. Ela tinha um coração disposto a fazer. Havia gratidão, havia um espírito de serviço, disposto a servir. Irmãos, eu acho que ontem eu conversava com o pastor Tiago, acho que eu nunca vi um tempo tão difícil, aonde a igreja tem perdido o prazer em servir, aonde as pessoas têm chegado diante de Deus com trocas, com barganhas, aonde as pessoas têm tentado comprar a Deus, e as pessoas têm deixado de fazer por amor, têm deixado de fazer por gratidão. As pessoas estão esperando receber para fazer, elas estão esperando uma ação da parte de Deus. Se o Senhor não fizer, eu também não faço. Como diz o pastor Claudemir, fica de manhinha, fica de biquinho para Deus. Acho que foi o pastor Tiago que pregou aqui, na última vez que ele pregou no domingo. É fácil, irmãos, adorar a Deus em tempo de fartura, nos pastos verdejantes. É muito fácil, irmãos. Eu estou com uma dor de ouvido. Eu acordei com uma dor de ouvido hoje, e eu não estava conseguindo abrir a boca. Eu abro o meu maxilar aqui, ele está doendo o meu ouvido. Mas eu falei: Deus não travou a boca, então eu vou pregar. Se eu tivesse travado o maxilar, eu não tinha jeito, eu ia ser assim, e eu teria que passar para outro pregar. Mas eu falei: não, eu vou com dor. Pastor, mas você não orou por cura? Eu orei por cura, eu já ministrei cura em mim, mas continua doendo e eu continuo fazendo. Você entende, irmãos? Eu não estou trocando com Deus, não é uma troca. Ser cristão não é uma troca.
Não é um jogo de recompensa. Você faz e você recebe, você faz e você recebe, você faz e você recebe. Afinal, a graça te alcançou, a misericórdia do Senhor te alcançou primeiro. E por ter nos alcançado, nós somos impulsionados a fazer. Isso é viver pela fé. Os seus olhos não estão vendo, mas faça. Os seus olhos não estão enxergando, caminhe. Os seus olhos não estão vendo, faça, irmão. Se mova em direção à glória de Deus. Essa mulher, irmãos, ela trabalha dentro de um princípio que tem se perdido nos dias de hoje: hospitalidade. Eu não gosto de pessoas, eu não gosto de receber pessoas. Ai, cada um na sua casa, pastor. Eu falei, pois é, irmão, mas a palavra do Senhor nos diz que nós devemos ser hospitaleiros, que nós devemos receber as pessoas, que nós devemos cuidar bem das pessoas. Quando nós fazemos isso, irmãos, entenda pelo amor de Deus. Quando você abre a sua casa, mesmo que não haja nada na sua casa, quando você abre e disponibiliza a sua casa, você está dando a oportunidade do anjo do Senhor entrar na sua casa. Quantas pessoas têm perdido a bênção porque têm fechado as casas? Quantas pessoas têm perdido a bênção porque têm falado, não, eu não gosto, é perigoso. Quantas pessoas têm perdido de abençoar, e mal sabe que quando abençoando, irmãos, a Bíblia nos diz, quem dá um copo de água a um dos meus, é como se estivesse dando a mim, assim diz o Senhor. Quantas pessoas, por deixarem de ser hospitaleiro, por deixar de ser bondoso, por deixar de agir na gratidão do Senhor, têm perdido as bênçãos de Deus. Provoque as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Aprenda de uma vez por toda provocar as bênçãos de Deus. A palavra do Senhor diz que falou, cara, eu não quero nada. Mas é assim que funciona, irmãos. Quando você está fazendo por amor e pela misericórdia de Deus, quando o seu coração ele é grato a Deus por tudo que Ele tem feito, não é pelo que Ele vai fazer, é pelo que Ele já fez. Você está respirando, irmãos, você está vivo, isso é gratidão a Deus. Mas pastor, eu não sei se amanhã eu vou estar, mas a gratidão é pelo que Ele fez. O que Ele vai fazer pertence a Ele, o amanhã é dEle. A gratidão de hoje em dia, irmãos, tem sido baseada no amanhã. Se Deus fizer amanhã, eu agradeço. Aí chega amanhã que vira o presente. Aí fala assim, bom, mas eu vou ver se vai continuar fazendo, né? Porque Ele fez hoje, mas pode ser que amanhã não faça mais. Aí chega amanhã, eu falo assim, bom, eu vou dar mais um tempinho, afinal as coisas estão ruins. Está anulando o que Deus tem feito. Gratidão, Ebenezer, pois até aqui o Senhor me ajudou, até aqui o Senhor me sustentou, amanhã Ele me sustentará, Ele nos manterá em pé, porque é do Senhor que provém a força e a vida. É dele, o dono do ouro e da prata, tudo provém dele. Então, irmãos, a igreja precisa andar movido pela fé. A igreja precisa compreender uma vez por toda que a graça do Senhor nos alcançou, o amor do Senhor nos alcançou, e o amor do Senhor nos impulsiona a continuar caminhando para a cruz, olhando para a cruz. Pastor, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, eu não estou sentindo, mas continua caminhando, porque nós não vivemos por sentir, mas nós vivemos pela fé, e a fé é relacionamento com Deus, a fé é acreditar que Ele realmente morreu na cruz, que Ele ressuscitou, e Ele está nos sustentando de pé. Irmãos, é disso que se trata. E quando nós fazemos de forma deliberada, nós abrimos a nossa casa, nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa vida. O profeta ele fala assim, não, nós vamos fazer alguma coisa. Não é possível que ela vai nos abençoar e nós não vai fazer nada. É assim que os anjos ficam lá em cima, irmão. É assim que o Espírito Santo ele fica, não. Ei, preciso fazer alguma coisa por ele. E aí ele fala, Geazi, ele fala o seguinte, ela não tem filho. O esposo dela é um senhor, ele não pode mais, então seria muito ter um filho. Então o profeta manda chamar essa mulher e fala, olha, no ano que vem, nessa data, você estará com os teus filhos em teus braços. E eu vou encurtar a história, irmãos. Passa-se um ano e ela recebe o seu milagre.
Ela não fez o quartinho pelo milagre, mal sabia o que Deus poderia fazer, mas quando você está se movendo em relação a Deus, Deus está se movendo em relação a você. Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece o teu coração, Ele sabe do que você precisa, Ele está movendo os céus em favor a você. Isso é a graça de Deus. Pastor, eu não consigo compreender a graça. Não consegue compreender a graça, porque a graça muitas vezes só quer justificar o pecado, mas a graça é o favor de Deus sobre a tua vida. Nós não merecemos nada e Ele fez tudo por nós. Nós não merecemos o ar que nós respiramos, afinal nós poluímos o ar todos os dias, mas Ele continua tratando, e o ar todos os dias nós vamos respirando. Nós não merecemos a água que nós bebemos, porque muitas vezes nós desperdiçamos ela. Algum dia Deus falou: seca-se a fonte, para que eles não bebam mais água e morram de sede. Não, pelo contrário, o 1% da água do mundo que fala já há anos, continua lá, jorrando água. Você está procurando um motivo para acreditar na graça de Deus ainda, irmãos? Enche o pulmão de ar. Agora procura uma árvore do seu lado. Não tem árvore, irmão. O ser humano está destruindo tudo, e a graça de Deus continua te dando ar para te respirar, para você respirar. Você consegue compreender o favor de Deus a todos os dias te dando condição? E muitas vezes nós somos ingratos, muitas vezes nossos olhos estão fechados para Deus, muitas vezes nós estamos sendo egoístas, porque nós queremos a graça baseado na nossa vontade, na nossa necessidade. Deus, Ele não opera assim, irmãos. Deus, Ele não trabalha assim. Ela conhecia Deus, ela era grata, tinha gratidão na vida dessa mulher. Só que, irmãos, sabe aquele mas? Até mesmo na vida dessa mulher também havia um mas, havia aquela vírgula que todos nós não gostamos de viver. As situações indesejadas, as adversidades e as lutas. Pastor, mas essa mulher não conhecia Deus, essa mulher não abençoou o profeta, essa mulher, ela não era hospitaleira. Sim, mas um certo dia, o seu filho, milagre de Deus, teve uma dor de cabeça, e a palavra nos diz que ele volta para casa. Aí a mãe pega ele no colo. Então provavelmente se ele pega no colo era uma criança ainda, não era um adulto. E ele morre. O pai fica no campo. Fala para o menino, fala para o servo lá, leva a criança para a mãe. Leva a criança para a mãe. Ele chegou lá, entregou para a mãe, e a criança morre nos braços da mãe. Ela esperneou, ela gritou, xingou a Deus. Deus, por que você fez isso? Não, irmãos, ela não fez isso. Não foi isso que ela fez. A palavra do Senhor nos diz para que ela pegue aquela criança, e ela leva para onde, irmãos? Para o quartinho do profeta, aonde Deus habitava. E leva lá para o quarto. Ela desce, deixa a criança lá morta. E ela desce, chega para o esposo e fala assim: viu, me arruma lá uma jumentinha e um dos seus servos. O marido fala assim para ela: mas aonde você vai? Eu falou: vou bater um papo lá com o homem de Deus. E o esposo fala assim: mas não é nenhuma ocasião especial para isso. Preste atenção nisso. Quando nós somos cristãos maduros, nós não vivemos de protocolos, nós não vivemos de cultos, nós não vivemos de reuniões, de momentos específicos. Culto de cura é dia tal, campanha de cura, então eu vou na campanha de cura. Não, eu vou lá na igreja do profeta lá. Não, irmãos. Quando você compreende, irmãos, quem está com você e aquilo que você está vivendo. Essa mulher, ela falou assim: vou lá bater um papo com ele, mas onde você vai? Não é ocasião especial. Sabe o que ela fala para o marido? O nosso filho morreu. Não foi isso não, irmão. Também não foi isso. Ela disse assim:
fique em paz. Algumas versões vão falar assim, eu volto logo, mas a tradução original é fique em paz, a paz. Ela ministra a paz no marido e não fala o que aconteceu. Sabe por quê, irmãos? Pega a lição aqui, aprenda uma lição. Tem coisa, irmão, que você não deve compartilhar. Tem pessoas que não têm maturidade para viver os seus sonhos. Tem pessoas que vai enterrar. Talvez se ela tivesse falado para o marido iria abrir uma cova e enterrar o sonho dela. Tem pessoas enterrando o seu sonho porque você está abrindo a sua boca para falar com pessoas erradas. Ela não fala para o marido, e aí ela vai com a jumentinha 40 quilômetros. Eu imagino que essa jumentinha andou, porque ele estava em 2. Ó, porque foi no dia, chegou lá. A palavra nos diz que Eliseu estava lá no Monte Carmelo, veio a mulher vindo lá, falou assim: Geazi, desce lá, vai de encontro com ela, veja o que ela precisa, aconteceu alguma coisa. O que acontece? O Geazi chega lá, fala: e aí, tudo bem, beleza? Beleza, tudo em ordem, precisa de alguma coisa? Tá tudo bem? Ela falou assim: tudo vai bem. Aprenda uma coisa, irmãos, mantenha o foco, mantenha o foco. Distrações irão aparecer no meio do caminho, distrações irão aparecer. Ali ela poderia simplesmente falar: não, manda um recado lá para ele. Disse: não, meu papo não é contigo não. E segue o jogo, e continua, até chegar diante de Eliseu. E chegando em Eliseu, aí irmãos, ela se desarma. Aí Eliseu fala assim: eu vejo que ela está angustiada. Aí ela se desarma. Monte Carmelo, irmão, significa a vinha do Senhor, a presença do Senhor. Essa mulher, presta atenção, essa mulher, ela estava com o filho morto na casa, e ela está indo para onde buscar a solução dos seus problemas? Para a presença do Senhor. Ela vai aonde estava a presença do Senhor, o Monte Carmelo, e chega lá, apenas lá, ela diz: Senhor, por que você me deu um filho? Ela estava falando aqui com Eliseu: por que você me deu um filho? Eu imagino que Geazi fez assim: ué, eu acabei de falar com você, mulher, você falou que estava tudo bem, agora você chega aqui e fala que do filho, está brigando com o meu senhor, e ela não fala que ele estava morto. E Eliseu entende o recado, e Eliseu fala para Geazi: vai lá, coloca o meu bordão sobre o menino. Ela fala assim para Eliseu: ei, não, se você não for, eu não desço. Hoje, irmãos, nós paramos de orar, nós desistimos de orar, fazemos mimimi com Deus. Nós determinamos para Deus algumas coisas e tá bom, amanhã já esquece do que nós oramos hoje. Qual é a sua oração? Qual é o seu milagre? Pelo que você tem clamado? Então Eliseu fala assim: vai lá, tá bom, vai na frente, e eu acompanho. Deus poderia fazer com Eliseu o que fez com Elias, fazer Eliseu correr na velocidade dos cavalos, mas não foi assim não. Ele foi caminhando lá da mulher ali, e voltou com mais 40 quilômetros, e chega lá, irmãos, ele entra no quarto, e fecha a porta. Irmãos, essa mulher, ela nos ensina a respeito de equilíbrio, em tempo de crise, equilíbrio. Ela tinha perdido o filho, mas ela teve o equilíbrio e a confiança em Deus. Essa mulher, ela não compartilhou com pessoas que não compreenderia a dimensão daquilo que ela estava vivendo. Ela não compartilhou com pessoas que poderiam roubar os sonhos dela. E essa mulher, ela corre para a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ser práticos com Deus.
acalma o teu espírito, busca o equilíbrio no Senhor, pare de todos os problemas, de todas as lutas, adversidades, você sair esbravejando ao mundo afora, como o mundo fosse resolver os seus problemas. Você é filho e filha de Deus, você não deixa de ser filho pelas lutas e adversidades, você continua sendo filho e filha de Deus. Eu também não estou falando, irmãos, que é para você deixar de falar, mas a palavra do Senhor nos diz, primeiro ela fala diante do profeta, ela fala diante do homem de Deus, aquele que poderia entender a situação na que ela estava falando. E aqui, irmãos, entenda por Eliseu aqui, representando Jesus, porque Eliseu, como eu iniciei falando aqui, Eliseu, ele estava operando misericórdia, a graça e a misericórdia de Deus, a cura, como Jesus também fez. E ela corre para Eliseu, ela corre para aquele que poderia resolver os problemas. Senhor Jesus é quem está no controle de tudo, Ele pode resolver os seus problemas, Ele entende a sua dor, Ele também entende a dificuldade no qual nós estamos passando, Ele sabe das lutas, dos medos, das angústias. Talvez essa mulher por dentro, irmão, ela estava totalmente arrebentada, mas ela preferiu manter a esperança em Deus. Aonde você tem colocado a sua esperança? Você tem descansado em Deus? Pastor, eu tenho. Irmão, então descanse. Pastor, eu não tenho. Então comece a descansar. Começa hoje. Faça uma oração de descanso, irmãos. Sunem significa lugar de repouso. Essa mulher, ela estava exatamente num lugar de descanso. Ela vivia num lugar de descanso. Você tem descansado no Senhor? Você tem colocado a sua vida diante do Senhor? A minha oração, irmãos, é para que você encontre paz em Deus, é que você acredite no impossível. Eu não sei qual é o seu impossível, mas acredite no impossível. As pessoas não irão dar crédito para o seu impossível. Talvez o seu impossível seja pequeno demais para os outros acreditar que é impossível. Tem pessoas que deixam de falar do que Deus tem feito porque acham que aquele é maior ou aquele é menor. Os seus problemas são os seus problemas, os meus são os meus. Mas eu sei, irmãos, que o meu Senhor e o seu Senhor é o autor da vida. Ele pode todas as coisas, Ele pode resolver todas as coisas. Acredite no impossível, acredite na cura, acredite na salvação da tua família, acredite na restauração, acredite na vida, acredite em casamentos restaurados. Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus pais, não abra mão dos seus filhos. Mas pastor, eu falei lá e o fulano até abriu a cova. É lógico, você está compartilhando com pessoas erradas. As pessoas estão enterrando os seus sonhos, estão enterrando o teu ministério, estão matando os teus sonhos, porque não está diante do Senhor, não está no Monte Carmelo, não está na presença de Deus, mas está na boca do povo, está no Facebook, está no Instagram, está em todo lugar, menos diante de Deus. Irmãos, tem pessoas que a vida roda mais na boca do povo, todo vizinho sabe da vida, só fofoca, fala o seu nome, irmão, só lembra de desgraça, só problema. Eu tenho certeza, irmão, que não é que as pessoas conhecem ou têm telepatia, não, irmãos, é porque fala demais, fala na hora errada, age de forma errada, age de forma precipitada. Blinde o seu casamento, você que é casado, blinde o seu casamento, proteja a sua esposa, proteja o seu marido. Você que tem ministério, que Deus já revelou o teu ministério, zele pelo teu ministério, não abra mão dos teus ministérios, não abra mão do seu sonho. Pastor, a cova já está aberta. Somente o Senhor pode decretar.
A palavra nos diz que o Senhor abre porta e fecha a porta, somente Ele, irmãos. E quando nós estamos descansando nele, nós buscamos nele a solução dos nossos problemas, irmãos. A Bíblia nos diz que Ele é o bom pastor. E quando nós estamos nele, nós encontramos pastos verdejantes, águas tranquilas. Mas se tivermos que passar pelo vale da sombra da morte, Ele também passará conosco, irmãos. Essa é a diferença de ser cristão. Essa é a diferença de crer no Senhor Jesus. Ele é o Senhor da nossa vida. Convide o Senhor para entrar de verdade na sua vida. Para de brincar de ser cristão, para de mimimi, e convide Ele a entrar na sua vida de verdade. Não chame Ele hoje não, e amanhã tira Ele da sua vida, mas que Ele seja o centro da sua vida. Que o Senhor da sua vida não seja um Senhor baseado em momentos, em fases. É verão, é inverno, é outono. No inverno eu não sigo a Deus, eu sigo a Deus só no verão, que é tempo de festa, mas no inverno eu procuro todos os outros recursos, menos a Deus. Irmãos, habite em um lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Corra para os braços do Senhor, corra para Jesus nessa noite, abrace ao Senhor. Corra para Ele, corra para a solução dos seus problemas, corra para Jesus, entrega a sua vida para Jesus. Não vá para Jesus só para Ele resolver os seus problemas, mas esteja em Jesus, porque estando em Jesus, Ele resolverá os nossos problemas. Entende isso, a diferença? Eu não vou para Jesus para Ele resolver os meus problemas, mas eu estou em Jesus, e por isso, porque Ele é um bom Pai, Ele resolverá todos os problemas. A palavra do Senhor nos diz, Jesus dizendo lá no Sermão do Monte, falou assim: vocês sendo maus, vocês sendo pais maus, sabem do que dar aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. O Senhor sabe o que você precisa, e Ele te dará no momento certo. Ele dará a medida necessária para que você sobreviva, para que você tenha uma vida abundante. Afinal, isso é a promessa de Deus, vida abundante. O Satanás veio roubar, matar e destruir, mas Ele veio dar vida, e vida em abundância. Irmãos, não aceite menos do que uma vida abundante diante do Senhor. Eu quero orar com você neste momento.